E aí família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Japão mantém ciclo de combustível nuclear, apesar do estoque de plutônio. O governo do Japão disse na quarta-feira que seguirá com seu programa de reciclagem de combustível nuclear, que envolveria a extração de plutônio do combustível usado, apesar das preocupações internacionais sobre o já enorme estoque de plutônio do Japão e a falta de perspectiva de consumi-lo efetivamente como combustível nuclear. O secretário-chefe do gabinete, Katsunobu Kato, em reunião com o governador da prefeitura de Aomori, onde fica a pendente planta de reprocessamento de combustível nuclear do Japão, reafirmou que o governo do primeiro-ministro Yoshihide Suga seguirá a política de energia nuclear do país. É meio perigoso esse tipo de coisa, porque você vê que, a exemplo de Fukushima, né, se dá uma catástrofe natural, um desastre natural meio bravo e afeta a usina, você vê, olha a caca que dá. O governo promoverá firmemente nossa política de energia nuclear e o programa de ciclo de combustível, disse Kato. Ele disse que o Japão fará esforços para reduzir o volume de toxicidade dos resíduos nucleares de alto nível e extrair plutônio do combustível usado do ponto de vista da conservação de recursos. Mas os críticos dizem que a continuação do reprocessamento de combustível usado apenas para o aumento hoje já é grande o bastante, né, no estoque de plutônio do Japão. O Japão também carece de um repositório final para os resíduos nucleares de alto nível. A reunião na quarta-feira aconteceu após que a autoridade de regulamentação nuclear concedeu uma aprovação de segurança no verão passado para a planta de reprocessamento de combustível da Hokkaido, operada pela Japan Nuclear Fuel, localizada no norte do Japão, para um lançamento planejado em 2022. As autoridades também deram uma licença preliminar para uma planta de produção de combustível da Hokkaido MOX, também planejada para ser concluída em 2022. É o Japão aí, é o Japão começando a brilhar no escuro aí, de tanta radioatividade. O Japão agora tem 45,5 toneladas de plutônio separado, 8,9 toneladas em casa e 36,6 toneladas na Grã-Bretanha e na França, onde o combustível irradiado das usinas nucleares japonesas foi reprocessado e armazenado porque o Japão carece de uma planta para produzir combustível MOX, contendo plutônio em casa. A quantidade já é suficiente para fabricar cerca de 6.000 bombas atômicas. Mexe com o Japão, mexe. Mexe. Mas brincadeiras à parte, você vê que a coisa é perigosa, tá? Não é brincadeira não. Apesar das preocupações da segurança levantadas por Washington e outros, o estoque quase não está diminuindo devido às dificuldades em alcançar um programa completo de reciclagem de combustível nuclear e reinicializações, lentas dos reatores em meio aos reveses do desastre de 2011 em Fukushima. Tanto que até hoje a coisa não voltou ao normal. Você vê aqui, ó, 2011, hein? Olha o tempo que é. Você vê o tempo que demora quando dá um desastre. Por isso que o Japão, meu ponto de vista, deveria tentar mudar essa política de energia nuclear e tentar energias mais limpas, né? No caso, com placas de energia solares, etc. Mas, de qualquer maneira, né, vai saber. O Japão reprocessa o combustível usado em vez de descartá-lo como resíduo, para extrair o plutônio e o urânio e fazer combustível MOX para reutilização, enquanto os Estados Unidos descontinuam o programa caro e desafiador. Permitido pelas regras de salvaguarda internacionais, o Japão é o único estado com armas não nucleares que separa o plutônio para fins pacíficos, embora a mesma tecnologia possa fazer bombas atômicas. O governo prometeu não possuir excesso de plutônio, mais excesso de plutônio, mais
e colocar um limite na quantidade de extração do combustível usado. O operador da planta de Rokkasho exclui qualquer riscos de proliferação, citando salvaguardas rígidas e monitoramento rigoroso pela Agência Internacional de Energia Atômica. Então vocês estão vendo que o Japão aqui daqui a pouco vai começar a brilhar no escuro. Eu falo isso por causa da radioatividade. Brincadeiras à parte, tá? É um tema meio perigoso, que você vê que quando dá exposição à radioatividade, pessoas ficam doentes e aí adquirem cânceres e etc. Né? Quem não lembra da... Apesar que os mais novos não vão lembrar, tá? Mas os mais antigos, né? Assim, os mais velhos, vão lembrar dos casos que teve aí no Brasil, com o Césio 137. Né? Você vê que era uma quantidade pequena de radioatividade, mas ainda assim fez um estrago danado na época. Né? Mas quem tiver dúvida, só dá uma googlada aí, né? Pega o tio Google, né? E procura sobre o caso do Césio 137 que teve no Brasil. E aqui no Japão também, você vê que lá em Fukushima teve... É que a mídia, entre aspas, encobre muito. A mídia, assim, que eu falo assim, o governo. Mas até tempos atrás estavam relatando mortes das pessoas de Fukushima por causa da radioatividade. Muitas delas com câncer. Né? Então, realmente é algo que realmente tem que ficar cauteloso. E, como é que se fala assim? Tem que ter medo mesmo, né? Igual, tipo assim, eu amo Fukushima, eu já morei pro lado de Fukushima. É um lugar muito lindo, principalmente na época do inverno, por causa da quantidade de neve em geral. Mas hoje eu tenho um certo receio de ir para lá. Né? Se eu tivesse que procurar emprego para lá, eu fico com o pé atrás. Nesse ponto, por causa disso, por causa da radioatividade. Mas de qualquer maneira, né, temos que ser precavidos. Então é isso aí, família. Um abraço, até o próximo vídeo, até mais.